Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu, 24, descobri que minha namorada, 20, é moradora de rua. Ontem de manhã, saí para dar uma volta pela cidade e notei uma garota que parecia familiar na fila de um abrigo para moradores de rua. Olhei 2 vezes e vi um moletom que era meu e reconheci minha namorada, Cat. Fiquei bastante chocado ao vê-la ali, mas não me aproximei dela porque não queria constrangê-la nem nada do tipo. Então, para informações de contexto, conheci a Cat em fevereiro em uma lanchonete Dunkin'. Comecei a conversar com ela quando percebi que estávamos usando o mesmo boné dos Dodgers. Ofereci-me para pagar a bebida dela depois de trocar algumas palavras enquanto estávamos na fila e comecei a conhecê-la quando ela perguntou se eu queria sentar com ela. Ao terminarmos nossa bebida, convidei-a para sair e ela aceitou. À medida que os últimos meses se passaram, as coisas estavam indo muito bem entre nós. Descobri que ela estava trabalhando em 2 empregos, queria ir para a faculdade, era uma católica devota, ela me convidou para ir à missa, eu não sou católico, mas fui por respeito. Mas notei que ela nunca mencionava sua família, exceto quando mencionou o pai, um fuzileiro naval, que faleceu quando ela era criança. Avançando para o presente, acabei enviando uma mensagem de bom dia dentro da Dunkin', apenas para confirmar se era realmente ela. Como um relógio, ela pegou o celular e me disse que estava em seu apartamento e que estava preparando o café da manhã. Foi realmente surpreendente para mim, porque sempre a deixava em um prédio de apartamentos agradável quando nossos encontros terminavam, mas acho que ela fazia isso para dar a aparência de que não era moradora de rua. Agora, quero conversar com a Cat sobre sua situação. Ela é um tanto introvertida socialmente, para dizer o mínimo. Se ela realmente estiver morando na rua, quero oferecer a Cat para ficar na minha casa. O único problema é que não quero que ela se sinta obrigada a nada. Também quero respeitar sua fé católica, pois ela me disse que quer esperar para perder a virgindade, depois de eu tê-la convidado inicialmente para ir à minha casa antes de saber que ela era moradora de rua. Os católicos não são favoráveis à coabitação antes do casamento. Alguma sugestão de como posso lidar com isso? Edit, esqueci de mencionar que a Cat tem um sedã mais antigo. Sei que estou fazendo muitas suposições, mas imagino que ela viva dentro do carro, pois ela não carrega uma mochila o tempo todo e usa um vestido bonito e sapatilhas quando vai à missa. As outras roupas que ela usa são mais casuais, como tênis Converse, calças justas e um sobretudo. Nada muito chique nem muito desleixado. Sinto que muitos desses comentários e sugestões estão pulando a etapa 1, conversar com a Cat. Se você deseja continuar tendo um relacionamento com ela, é preciso ter conversas abertas e honestas, mesmo sobre coisas difíceis. Não torne isso acusatório. Seja muito direto, mas também aberto e compreensivo. Quando eu estava na Dunkin' há outro dia, vi você na fila de alimentos do outro lado da rua. Está tudo bem? Estou preocupado e quero saber se e como posso ajudar. Tudo isso deve ser enfatizado com a mensagem de que você se importa com ela de todo o coração. Isso não vem de um lugar de pena, mas sim de preocupação por alguém que você se importa profundamente. Atualização. Acabei encontrando a Cat no parque local onde costumamos passear depois que ela saiu mais cedo do trabalho hoje, pois é um lugar aberto, mas ainda privado o suficiente para ter uma conversa séria. Eu disse a Cat que não queria que ela se sentisse desconfortável ou envergonhada, mas que havia uma fila de um abrigo para pessoas sem teto ontem e queria conversar com ela se algo estava acontecendo ou se ela precisava de ajuda. Cat imediatamente começou a chorar e mostrou seus tiques nervosos, ficando agitada, franzindo o nariz, etc. Ela começou a gaguejar e eu a consolei até que ela começou a se recuperar. Eu disse a Cat que ela não precisava sentir que tinha que esconder algo de mim, e ela começou a abrir o jogo sobre tudo. Cat me contou que estava sem teto há mais de 1 ano. Ela cresceu em um lar desfeito depois que seu pai faleceu no Iraque quando ela era criança, em 2006. Sua mãe caiu no alcoolismo e basicamente gastou todas as economias que tinha recebido como auxílio pela morte do pai, vivendo praticamente de salário em salário. Apesar disso, sua fé na igreja era a única coisa real que lhe dava estabilidade e esperança para seguir em frente com sua vida diária. Aos 18 anos, ela se juntou aos fuzileiros navais porque queria honrar seu pai e escapar da vida em que havia crescido. No entanto, acabou sendo dispensada precocemente, ELS, separada no nível de entrada, e foi desligada do USMC devido ao desenvolvimento de asma durante o treinamento básico.
Ela acabou se mudando para nossa cidade atual na costa leste porque não queria voltar para a Califórnia, onde sua mãe estava. Cat conseguiu sobreviver com dificuldade até economizar o suficiente para comprar seu carro antigo, onde dormia, longe dos abrigos, por volta de dezembro do ano passado. Cat acabou me revelando que estava à beira do suicídio na época em que nos conhecemos e queria fingir que não tinha bagagem, e explicou como não queria me assustar admitindo que estava sem teto. Então, ela me fez deixá-la no único prédio de apartamentos e dividimos as despesas dos nossos encontros para parecer que tudo estava normal. Sinceramente, fiquei arrasado ao ouvir a história dela. Eu tinha a sensação de que as coisas provavelmente estavam ruins para ela, mas não imaginava que fossem tão ruins assim. Cat me mostrou seu DD-214, atualmente sou um sargento reservista do exército, então eu sabia que sua história era verificável, e também as fotos que ela tinha do passado. Eu disse a ela que queria ajudá-la de qualquer maneira e que estava disposto a tê-la morando comigo, com a ideia de irmos à IKEA para comprar um conjunto de cama e transformar minha sala de estar em seu espaço de vida, já que eu queria respeitar suas fronteiras físicas que eram impostas pela sua fé católica. Cat estava muito hesitante por causa de seu orgulho e não queria parecer que estava aceitando uma ajuda por pena, mas eu a tranquilizei dizendo que não era uma mão estendida ou que havia uma pegadinha. Eu disse a Cat que a amava, primeira vez que eu disse isso, e queria ajudá-la a se sentir segura. Ela me olhou com certa incredulidade e me perguntou se eu realmente estava falando sério, e eu estava. Cat retribuiu dizendo que me amava também e aceitou. Em relação às condições, eu disse a ela para contribuir com 30% do aluguel e usar qualquer dinheiro que ela tivesse para começar as aulas de verão na faculdade comunitária local. E que ela poderia ficar comigo pelo tempo que quisesse, desde que se sentisse confortável com a convivência pré-matrimonial. Mais uma vez, obrigado pelos conselhos sobre tudo. Nossa conversa foi longa e exigiu muito emocionalmente da Cat, então ela está atualmente ficando no meu sofá até acordar para que possamos ir à IKEA mais tarde hoje para comprar sua cama. Mais uma vez, obrigado por dar conselhos, pois realmente me permitiu desabafar sobre o que estava acontecendo. Meu marido, 38, não acha que eu, 39, o amo. Para referência, vamos chamar meu marido de Jack e minha filha de Lily. Jack e eu estamos casados há cerca de 10 anos, namoramos por 5, e temos uma filha de 4 anos. No geral, tivemos um relacionamento absolutamente maravilhoso. Claro, ocasionalmente passamos por momentos difíceis, mas sempre nos recuperamos mais fortes do que nunca. A maioria dos nossos amigos nos vê como o casal ideal também. Nunca duvidei que ele me amasse e tenho me esforçado ao máximo para retribuir, mesmo quando ele não estava em casa com frequência durante os primeiros 5 anos de casamento. Ele voltou para casa depois disso, pois recebeu uma promoção. Temos uma ótima comunicação e já estou planejando como abordar isso com ele, mas uma segunda opinião seria legal, caso alguém já tenha lidado com algo semelhante. Ontem, ele estava fazendo alguns exercícios muito acrobáticos em nosso quintal. Ele faz isso todos os dias, mesmo quando está quase delirando de febre, o que foi engraçado de ver. Brinquei que ele me deixaria para se tornar um monge. Ele simplesmente congelou por um segundo e respondeu, talvez, depois que Lily crescer. Claro, isso poderia ser apenas uma brincadeira, mas tive um pressentimento ruim no meu estômago e continuei provocando-o. Ele quase caiu, o que é muito estranho, já que ele tem um excelente equilíbrio, me pediu para sair para que ele pudesse se concentrar em suas coisas. Isso especialmente piorou o sentimento. O resto da conversa aconteceu durante o jantar. A essência do que ele disse é algo como: os sinais estão todos aí. Ele mencionou que não temos sido tão românticos ou íntimos ultimamente. Ele até disse algo sobre menos atração da minha parte, o que não é verdade. Depois mencionou semanas de silêncio, mas não me lembro disso acontecendo. Ele mencionou minha ausência frequente, pois eu não tenho saído muito, exceto com minhas amigas para jantares. O que não acontece com muita frequência, apenas 4 vezes por semana no momento. Algo sobre iniciativa. O único que faz algum sentido é que eu estava cortando o tempo do casal para ficar com amigas ou jogar, mas isso não acontece com tanta frequência. Posso contar apenas 2 ou 3 vezes na semana passada em que fiz isso, e ainda tínhamos 1 hora ou mais das 3 ou 4 planejadas para passar juntos, então ele não deveria ter problemas. O que ele disse em seguida realmente partiu meu coração e quase comecei a chorar ali mesmo. Eu não acho que você me ama tanto quanto eu amo você, mas tudo bem. Vamos criar nossa filha, envelhecer e existir até morrermos. Eu já tenho alguns hobbies que me fazem feliz.
Não posso responsabilizá-la por toda a minha felicidade, isso seria injusto. E ele disse isso com a expressão mais séria de todas, como se estivéssemos falando sobre o tempo ou como foi nosso dia. Eu tentei fazê-lo entender que isso me machucou, mas não pareceu afetá-lo de forma alguma. Ele continuou me encarando sem expressão e, sinceramente, me senti aterrorizada. Depois, dormimos na mesma cama depois que ele colocou a Lily para dormir e nos abraçamos como de costume, o que foi tão perturbador para mim. Eu coloquei muito esforço em manter-nos juntos, então ouvir isso dele me machucou profundamente. É ainda pior porque o que ele descreve soa exatamente como os pais dele. Eles são duas pessoas amargas e idosas que ficaram juntas para criá-lo e ainda estão juntas, Deus sabe lá por quê. Eu nunca os vi demonstrarem amor um pelo outro, e apenas uma vez em relação a ele. Ele sempre foi muito atento a essas coisas e disse que nunca quer ter algo assim. Há alguns anos, ele disse que estava tão feliz por não sermos assim e que tinha muita sorte de ter alguém que realmente o amasse e não parasse de amar por causa de uma roupa dobrada errada. Isso me fez apaixonar novamente, saber o quanto eu significava para ele. E então há tudo o que ele disse, honestamente, não consigo lembrar de algo como não falar com ele ou silêncio. Mas eu me lembro de como a mãe dele costumava esquecer as coisas. Como ela fazia algo errado, era chamada a atenção e depois esquecia que isso aconteceu. Uma vez, ela estava dizendo algo sobre como pessoas como eu têm menos probabilidade de ter sucesso nos negócios e deveriam se tornar donas de casa, o que é estranho porque ela é advogada e ele certamente não disse nada parecido e se orgulha muito das minhas fontes de renda passiva. Meu marido a confrontou com seriedade ontem e me defendeu. Eu não gostei que ele tenha dito naquela época que eu ganhava mais do que ele, porque estava com medo de que sua mãe dissesse algo, mas ela recuou depois disso. Ela esqueceu aquele incidente no dia seguinte. Não conseguia se lembrar daquele almoço ou do que fizemos ou de qualquer som naquele período de 1 hora. Ele não queria me expor a isso, mas eu insisti, porque a família é muito importante para mim, então voltamos algumas vezes. Isso aconteceu pelo menos 2 vezes, o alvo mudando para ele. Estou orgulhosa dele por enfrentá-la, e ela não consegue se lembrar de nada disso. Eventualmente, consegui uma aprovação relutante dela, o pai dele não se importou muito e disse: "O que te faz feliz, desde o início, o que foi bom?" Estou chorando copiosamente na casa de uma amiga. Eu queria levar a Lily comigo esta manhã, mas ela estava no meio de uma aula com o Jack ajudando-a em uma atividade que o professor deu, então fui sozinha. Estou me sentindo desolada agora e não sei o que poderia ter acontecido para fazê-lo pensar dessa forma. Tenho passado ótimos anos desde que ele está em casa nos últimos 5 anos aproximadamente e aliviou o peso de cuidar da Lily. O que aconteceu? Alguém tem experiência lidando com algo assim? Isso é uma quebra completa da minha confiança e estou sofrendo muito com o que ele disse, qualquer conselho é bem-vindo. Pretendo voltar no almoço e no jantar por causa da Lily, mas vou tentar conversar com ele depois de me acalmar por um dia. Atualização. Cancelei meus planos para esta semana e não contei nada para minhas amigas. Uma das minhas amigas próximas, que é muito amigável com qualquer marido, pergunta por ele toda vez que vou às casas delas, mima e brinca com minha filha, sugeriu que fosse o meu marido e disse que ele era controlador e outras coisas. Eu pedi para ela parar, mas ela não parou e ninguém do grupo fez nada para impedi-la. Algumas até se juntaram a ela. Cortei todas elas da minha vida. Não consigo acreditar nisso. Atualização. Trabalhando no que dizer esta noite, também trabalhando em substituir o tempo com as amigos por noites de encontro. Alguém disse que tenho que fazê-lo se apaixonar por mim novamente, esse é o objetivo. Voltei para casa, praticamente terminei a lista de coisas a dizer. Encontrei ele repetidamente batendo os ombros em uma árvore e até amassando-a. Lily estava assistindo e comendo sorvete. Ela parecia cansada, mas não queria entrar ainda. Vou fazer o jantar hoje à noite. Atualização. Isso correu melhor do que o esperado. Gostaria de poder dizer que houve abraços cheios de lágrimas e passamos uma noite apaixonada reacendendo nosso casamento em uma velocidade recorde como em um filme. Mas não. Ainda assim, isso é o que eu chamaria de um dos melhores cenários possíveis. Em primeiro lugar, vou esclarecer algumas coisas que notei que as pessoas estão interpretando de forma totalmente errada a partir do outro post. A maioria parece pensar que eu fico fora sem ele várias noites por semana, no máximo 2, 3 vezes, 4 foi um caso único e me expressei mal nisso. Não inicio o sexo, sou a única que inicia e sou rejeitada metade das vezes, o que, como você pode imaginar,
não faz maravilhas para minha autoestima. Literalmente tenho que passar minutos convencendo ele para ter mais do que 3 vezes por semana. Cancelo planos com ele regularmente para encontrar as amigas, quero dizer não, mas começo a duvidar do meu próprio julgamento. Ele não é convidado com frequência para as noites com as amigas, ele é convidado para todas as noites com as amigas, ele apenas prefere não ir. Aventura amorosa. Não estou indo para festas ou clubes ou algo assim, é um limite rígido que eu também estabeleci para ele. Os encontros e jantares geralmente acontecem algumas casas adiante, na casa da minha ex-amiga. A 10 minutos a pé daqui. Pareço desinteressada por ele, seus interesses ou a vida familiar. Nem sei como responder a isso, estou cansada. Por que você está rindo dele estar delirante e ainda ter vontade de treinar? Eu estava ao lado dele com uma toalha, uma cama inflável para cair e água. Ele literalmente se arrastaria com os dedos para treinar se pudesse. Acho que tenho o direito de dar uma risada depois de tanto preparo de segurança. Agora, sobre a atualização. Aquilo poderia ter sido melhor, mas posso dizer com confiança que fiz tudo o que pude ontem. O jantar foi muito bom, Jack e Lily adoraram suas refeições e depois fiz o que um comentarista sugeriu e perguntei para Lily. Você ama a mamãe? Ela respondeu sim. Você ama o papai? O sim foi maior. Você acha que o papai ama a mamãe? Outro sim adorável. Você acha que a mamãe ama o papai? Silêncio. Eu me senti como se tivesse levado um tapa. Não tenho certeza se isso se mostrou em meu rosto, porque Jack imediatamente se colocou entre nós e acariciou os cabelos dela. Ele disse bem alto e animado, é claro que ela ama, e a pegou no colo, levando-a para a cama enquanto a fazia cócegas. Tenho certeza de que ainda estava atordoada com aquela revelação, mas recuperei a compostura. Estranhamente, ele parecia irritado quando voltou, o que é estranho, já que raramente mostra algo assim. De qualquer forma, lembrei dos meus pontos e basicamente despejei tudo em meio a soluços. Eu disse que lamentava por tudo. Que me envolvi demais com amigas antigas e fui cega por todas as atividades, encontros e reuniões, e não percebi quanto tempo estava tirando dos nossos planos, do nosso tempo e da nossa família. Lamentei por ter saído de casa naquela manhã e por tentar fazer disso tudo sobre mim, quando ele está se esforçando ao máximo pela nossa filha. Eu fui uma péssima parceira, eu sei. Eu disse a ele que realmente aprecio que, mesmo que ele tenha dúvidas, ainda esteja disposto a ser honesto comigo, e que estou orgulhosa dele por ter coragem de se comunicar, porque isso realmente precisava ser dito, e não consigo imaginar o quanto foi difícil para ele. Disse a ele que não me associaria mais a esse grupo porque percebi o que elas realmente pensavam dele e que fui boba por não ter percebido isso antes. Que sei que o magoei e quebrei a confiança dele, e lamento que ele tenha passado por tudo isso e que eu nunca tenha percebido, porque estava muito envolvida na minha própria vida quando deveria estar envolvida em nossas vidas, e sinto muito. Que devemos ser uma equipe e que não quero ficar junto apenas por causa da Lily, mas porque eu quero. Se ele tivesse mais algo a dizer ou alguma dúvida, por favor, que ele dissesse, pois desta vez eu vou ouvir genuinamente e não vou me defender. Eu disse que realmente me importo com ele e que sinto muito, muito mesmo, por não ter demonstrado isso recentemente e para, por favor, me dar uma chance. Apenas uma chance, isso é tudo o que eu precisava. Para me dar a oportunidade de mostrar que o amo. Ele apenas respirou fundo algumas vezes e mencionou questões gerais que eu inicialmente ignorei. A intimidade era porque, aparentemente, eu sempre me apressava e isso fazia parecer menos amor e mais como ser um objeto sexual vivo e respirante. Isso doeu muito, juro que senti dor no peito naquele momento, e não entendo o que fiz para fazer ele se sentir dessa maneira. Ele também mencionou o quão pouco tempo eu gasto com a Lily e que ele estava tentando nos aproximar mais vezes, apenas para eu chegar em casa cansada metade das vezes. Ele também disse que levará um tempo até confiar o suficiente em mim, para dizer qualquer coisa que possa fazer você correr para suas amigas, o que doeu considerando o fato de que eu as deixei por ele, mas eu entendi em grande parte de onde ele vinha agora que eu não me senti atacada pelo que ele disse. Ainda doeu quando ele acrescentou: você vai mudar por 1 ou 2 semanas e depois voltar ao normal e esquecer que isso aconteceu. Eu disse a ele que estava tudo bem e que tudo o que ele precisava fazer era me deixar mostrar o quanto eu me importo. No geral, foi ótimo. Todo o planejamento deu certo e pareceu que um peso saiu do meu peito. Eu até fiz os pequenos gestos reconfortantes durante a conversa, como segurar as mãos e nos olharmos nos olhos. Eu quase pude ver uma pequena mudança em sua expressão, principalmente nos olhos.
Ele ficou com o rosto impassível durante toda a conversa, mas eu podia dizer que ele estava lutando para não desmoronar, já que ele raramente treme. Um dos sinais dele é quando os dedos começam a se espalhar como uma forma boba de garra, isso certamente não aconteceu antes. Eu sabia que havia esperança. Já reservei uma babá para o dia livre dele e fiz uma reserva em um restaurante chique que ele gosta. Ele concordou em sair comigo com um pequeno aceno de cabeça e, honestamente, me senti extasiada. Imediatamente o abracei, e embora ele estivesse um pouco rígido no início, ele retribuiu. Já faz um tempo desde que nos sentimos juntos, agora que penso nisso, e a sensação é diferente e animada. Dormimos na mesma cama e ficamos animados quando ele segurou meu pescoço e nos aproximou e ficou olhando nos meus olhos enquanto encostava nossas testas. Depois, fiquei desapontada quando ele simplesmente adormeceu. Sei que será um longo caminho e, se tudo correr bem, abordarei como minhas necessidades podem ser atendidas de maneira um pouco melhor. O sexo parece estar fora de questão, porque, como um comentarista disse, você o incomodou quando ele estava estressado a ponto de se tornar uma tarefa para ele agora, e forçar isso só causará ressentimento. Se ele tomar a iniciativa, ótimo, eu vou tentar de vez em quando e não vou pressioná-lo se ele não parecer interessado. Percebi que meu ego realmente sofreu quando ele recusou quando eu iniciei e que eu tive que implorar em outras ocasiões apenas para me sentir amada pela única pessoa cuja opinião importa quando se trata do meu corpo. Ambos temos trabalho a fazer, especialmente quando se trata de comunicação, e já estou procurando um terapeuta ou conselheiro que atenda aos nossos critérios. Também peguei os livros recomendados para descobrir nossas linguagens de amor e fazer isso dar certo. Desde esta manhã, tenho feito o meu melhor para iniciar abraços regulares, o que ele parece preferir em relação ao sexo no momento, também pequenos abraços por trás quando ele está cozinhando ou beijos e selinhos que o fazem se surpreender às vezes. Não sei como pude perder isso. Ele até virou o rosto para o lado uma vez, mas pode ter sido por acidente. Ele tem sido muito receptivo em geral e nossa filha parece estar mais feliz por causa disso. Talvez eu faça mais uma atualização no final da semana e isso deve ser tudo. Obrigada a todos que me ajudaram a elaborar pontos e saber o que fazer. E para todas as pessoas que dizem que ele deveria me deixar. Fiquem com raiva. Isso não vai acontecer. Após a atualização, OP excluiu sua conta. Você quer karma? Aqui está um pouco de karma. Há 3 anos e meio, flagrei minha esposa em um relacionamento emocional e afetivo extraconjugal, menos de 10 meses depois de nos casarmos. Ela implorou para tentarmos reconciliar, eu fiquei devastado e desconfiado, mas concordei. Insisti para que ela assinasse um acordo de separação caso as coisas piorassem. Quando nos casamos, assumi cerca de $15 mil de dívidas do cartão de crédito dela, paguei tudo, e eu tinha cerca de $10 mil de dívidas no meu cartão de crédito do nosso casamento. Como parte do acordo, se nos divorciássemos, ela me deveria esse dinheiro. Também protegi outros ativos que possuía antes de nos casarmos. Poucos meses depois, flagrei-a com um amante, e eles nunca pararam de se encontrar. Depois descobri que ela tinha dormido com vários homens durante os 6 anos em que namoramos. Foi provavelmente o momento mais sombrio e baixo da minha vida. Meu advogado de divórcio sugeriu que eu colocasse um adendo com algum tipo de plano de pagamento para garantir que eu recebesse meu dinheiro. Minha ex concordou em me transferir $500 por mês até a dívida ser quitada, então nos últimos 3 anos ela vem me pagando. A maior parte desse dinheiro eu tenho guardado. Avançando até hoje. Estou namorando a mulher mais maravilhosa há 2 anos. Há 6 meses, ela se mudou para morar comigo, e há 2 semanas decidi pedi-la em casamento. Adivinha como financiei o anel de noivado? Sim, com o karma. Sim, e minha ex também estará pagando por uma parte do meu casamento. Karma, sua vaga. Descobri que meu marido estava tendo um caso, logo após sua morte. Já se passaram quase 8 meses desde que meu marido, 56, faleceu de câncer, e descobri sobre o caso dele 4 dias depois quando chequei o celular e depois o laptop dele. Tive que apagar minha postagem original, pois acabei revelando informações pessoais demais, mas eu queria oferecer uma atualização de como consegui superar isso. Como você supera tanta dor quando nunca pode obter nenhum fechamento ou respostas da pessoa que você amava? Como um pouco de contexto, nós ficamos juntos por 30 anos e ele me dizia o quanto me amava quase todos os dias. Éramos sempre um casal próximo e carinhoso, até 2019. Naquela época, ele viajava muito para o exterior a trabalho.
Eu tinha perdido recentemente meu pai e estava passando pela menopausa, então minha libido estava um pouco mais baixa do que o normal e eu não estava dormindo bem. Ambos estávamos um pouco estressados e cansados, e nessa fase ele estava mais doente do que qualquer um de nós percebeu. Notei que ele estava constantemente no celular. Ele estava distraído, distante e irritado comigo de uma forma que nunca tinha sido antes. Todos os sinais estavam lá, mas eu simplesmente não conseguia acreditar que fosse verdade, pois não havia motivo para isso. O confrontei sobre isso, e ele me disse que tinha conhecido uma mulher em um voo de volta para casa e eles continuaram em contato, mas apenas como amigos. Ela morava no exterior, mas em algum lugar para onde ele costumava viajar a trabalho. Eu disse a ele que me sentia desconfortável com esse nível de comunicação e esperava que ele reduzisse. Mais tarde, perguntei diretamente se ele estava tendo um caso com ela, mas ele negou, e eu realmente queria acreditar nele. Então ele foi diagnosticado com câncer e faleceu 5 meses depois. Depois que ele morreu, descobri que ele estava tendo um caso há cerca de 1 ano, talvez mais. Quase entrei em colapso. Só consegui passar pelo funeral dizendo adeus ao rapaz com quem me casei, não ao homem em que ele se transformou. A foto no caixão era de anos atrás, não recente. O funeral teve apenas 10 pessoas, por causa da Covid, e contei a verdade a todas elas antecipadamente, incluindo nossos 2 filhos adultos, pois não teria conseguido passar por isso de outra forma. Depois, tive 3 sessões com um terapeuta. Eu precisava de ajuda para lidar com a falta devastadora de fechamento. Eu nunca saberia por que ele fez aquilo comigo, o que significava ou o que ele estava planejando fazer. O terapeuta perguntou se eu normalmente podia confiar nos meus instintos. Eu disse que sim. Ele disse que se meu instinto era de que tudo estava bem antes de 2019, provavelmente estava mesmo. Sei que muitos de nós não temos ideia dos casos dos nossos parceiros, então não tenho certeza se ele está certo, mas isso me trouxe um pouco de paz, então estou escolhendo acreditar nisso. Percebi que toda vez que fiquei com raiva, chorei e gritei para o meu marido falecido, sempre me senti melhor depois, como se tivesse avançado um passo. Escrevi-lhe cartas e as deixei por aí, caso ele possa ler. Estúpido, eu sei, mas foi catártico. Também tenho buscado muito a minha essência. Nunca poderei perdoá-lo, e não merecia o que ele me fez. Eu nunca deixei de tentar em nosso casamento. Mas reconheço que não estávamos reservando tempo suficiente um para o outro. Paramos de ter noites de encontro. Ambos tínhamos carreiras ocupadas e estávamos cansados e estressados. Quando ele ficava estressado, usava o sexo como uma forma de se acalmar, e naquela época eu não estava realmente sentindo isso com tanta intensidade. Isso não é, de forma alguma, uma desculpa para o que ele fez, mas acredito que seja o motivo pelo qual ele começou a procurar em outro lugar. Então, 8 meses depois, tenho principalmente dias bons e algumas noites ruins. Estou mais decepcionada com ele do que com raiva agora. Sinto falta da presença dele em casa, mas também sinto que estou me adaptando ao espaço. Meus filhos estão indo bem. Dói em mim não saber se ele ainda me amava quando morreu. Mas acho que sim. Nunca confrontei a parceira dele de caso. Minha vingança foi a falta de fechamento dela. Minha satisfação final foi saber que ela teria encontrado o site de homenagem que criamos e teria visto 30 anos de fotos felizes em família. Ela tentou roubar minha vida e falhou. Fui eu quem estava com ele quando ele morreu, não ela. Talvez eu esteja odiando menos porque ele estava tão doente na época em que fez isso. Até mesmo me pergunto se isso explica a mudança de personalidade dele. Acho que sou sortuda por não ter passado por um divórcio ou tê-lo visto seguir em frente com outra pessoa. Hoje é o aniversário da última vez em que acho que ele a viu. Esse é um marco importante que esperei para riscar da minha lista. A esposa admitiu ter um caso contínuo com seu chefe, que é casado e tem 2 filhos, depois de estar casada comigo há apenas 4 meses. Olá a todos, realmente aprecio esta comunidade e achei muito útil ao longo desse processo, então gostaria de compartilhar uma versão resumida da minha história. Minha ex-esposa e eu ficamos juntos por cerca de 6 anos antes de nos casarmos em junho de 2021. Casar durante uma pandemia não foi fácil, mas tivemos um casamento maravilhoso e foi um dos dias mais felizes da minha vida. Avançando alguns meses depois, minha esposa se tornou uma pessoa completamente diferente. Ela optou por ir ao escritório regularmente enquanto eu continuava trabalhando em casa, ambos trabalhávamos em casa durante a pandemia.
Ela trabalhava para uma grande empresa, então as longas horas pareciam ser normais, mas ela não queria mais passar tempo de qualidade comigo nos finais de semana, passando muito tempo com seu cavalo. E começou a menosprezar minhas conquistas, afirmando que eu não era mais um ambicioso, mesmo que eu estivesse indo muito bem no trabalho. As pessoas dizem que o primeiro ano de casamento pode ser difícil, então comecei a levar minha esposa para encontros regulares para revitalizar nosso relacionamento, mas ela continuou distante e crítica, o que foi um grande golpe na minha autoestima. Eu me esforcei para entender o que eu poderia ter feito para fazê-la agir e sentir dessa maneira, mas não consegui pensar em nada plausível, então comecei a perder o sono pensando que estava, possivelmente, perdendo minha esposa para outra pessoa. Esses foram os piores meses da minha vida, porque eu não conseguia acreditar que poderia perder a pessoa com quem me casei logo após o casamento. Então me convenci de que era a pressão do trabalho dela que estava fazendo com que ela agisse dessa forma, e optei por reprimir os pensamentos negativos para evitar agravar os problemas que estávamos enfrentando. Na verdade, ela estava me manipulando o tempo todo e eu simplesmente não sabia. Dia D. Eu organizei um fim de semana romântico na praia, apesar das minhas suspeitas, na tentativa de reviver o que tínhamos antes do nosso casamento. Eu pensei que isso renovaria nosso vínculo, mas ela ficou mais descarada com seu desdém. Eu disse a ela que a amava a caminho do jantar, ela não correspondeu, e mais tarde naquela noite, ela me pediu para tirar uma foto não adequada para o trabalho dela na banheira e quando mencionei que era um pouco escandalosa para as redes sociais, ela respondeu, não é para isso que eu estou usando. Tivemos intimidade ao longo do nosso casamento, mas ela se recusou a ser íntima comigo nessa viagem. Foi então que finalmente confrontei minhas suspeitas e exigi que ela fosse honesta comigo. Ela negou tudo por um tempo, mas eu a convenci de que tinha provas, o que não era verdade, e ela finalmente confessou. Ela admitiu ter dormido com o chefe dela em várias ocasiões por meses e que ele estava pressionando-a para me deixar. Eu tive um ataque de pânico, algo que nunca tinha experimentado antes, e, depois de finalmente me acalmar, percebi o quão tola ela foi por acreditar nas mentiras dele. Eu disse a ela que ia informar a esposa dele e ela respondeu, ela vai descobrir, mas você não será a pessoa a contar a ela. Foi então que eu soube que minha ex-esposa tinha convencido a si mesma de que iria fugir com o chefe dela. Era doentio e um pouco malévolo, e percebi que ela nunca foi quem eu casei, a verdadeira pessoa dela era essa estranha manipuladora e vil. Ela mudou meu voo naquela noite e me enviou para a casa dos meus pais, e me disse que enviaria algumas caixas com minhas roupas pelo correio. Assim que cheguei ao aeroporto, entrei em contato com a esposa do chefe por meio das redes sociais, e foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. Resumindo a história, o chefe nunca planejou deixar sua família e, para tentar salvar seu casamento, ele se afastou rapidamente da minha ex-esposa. Aparentemente, o setor de recursos humanos precisou se envolver e ela rapidamente ganhou uma reputação no escritório dela. Ela chorou e implorou para que eu a aceitasse de volta, mas eu disse a ela que foi ela quem tomou a decisão e eu estou apenas completando o plano dela. Consequências: o sucesso é a melhor vingança. A vida tem sido boa agora que a poeira baixou, eu moro perto de alguns dos meus melhores amigos, conheci uma mulher maravilhosa e encontrei um ótimo emprego na Califórnia. Estou aprendendo a me amar novamente e percebi que a opinião da minha ex-esposa sobre mim durante o nosso casamento não é um reflexo de quem eu sou ou do meu valor inerente. Estou realmente mais feliz sem ela e, embora ocasionalmente me sinta desanimado com o que aconteceu, sinto-me abençoado por essa verdade ter vindo à tona antes de termos filhos. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 12 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.